apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Abba Pai, graça e paz, abençoados. Quem recebe? Abençoado, me dá um pouquinho mais de som, por favor. Só um pouquinho. Você que me assiste agora pela internet, eu te declaro salvo pela graça de Deus e abençoado por Deus em Cristo. Eu creio que você é um filho de Deus, uma ovelha, um escolhido de Deus. Acesse o nosso site graçaeapostolado.com e vai estudando dia após dia as apostilas, vai ouvindo as mensagens, vai assistindo as ministrações e Deus vai te dando entendimento e revelação. Agora eu vou fazer uma ministração muito especial, muito importante. E eu te convido, você na internet, no YouTube, no Facebook, a acompanhar nesse momento através da Bíblia MGA. Abre uma janela no seu computador, www.bibliamga.com, e acompanhe a ministração que eu vou fazer agora. Eu vou ler alguns textos da palavra de Deus e eu já oro de antemão para que a graça lhes seja revelada. Amém? Vocês aqui na igreja, coloquem a mão na Bíblia e eu vou fazer uma oração pelos que estão na internet e também por vocês aqui na igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te dou toda a honra e toda a glória, toda a reverência, e eu declaro que a tua graça está em nossas vidas e em nossos corações. Eu oro para que a revelação nos seja dada a cada um que vai ouvir e assistir agora, seja aqui na igreja, seja através da internet, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Quem pode dar uma salva? Glória a Deus. Olha, o mundo está uma confusão. Muitas pessoas que falam de Deus, muitas pessoas com a Bíblia na mão, cita o nome Deus, cita o nome Jesus, lê a Bíblia, a palavra de Deus, muitas incontáveis religiões, mas na verdade é preciso que todos os filhos de Deus entendam que a verdade é uma só. Não tem duas verdades, não tem três, não tem cinco, não tem 10. A verdade é uma só. O que pode acontecer são várias pessoas conhecerem a verdade. Mas não tem como ter uma verdade A, uma verdade B, uma verdade C, uma verdade D, F, G, H e por aí vai. A verdade é uma só. De novo eu digo, o que pode haver, e é muito bom que seja assim, que várias, que incontáveis pessoas conheçam a verdade. Porque a verdade é uma só. Diga, a verdade é uma só. O tema de hoje, na graça há um só evangelho. Na graça tudo é um só. Não existe 2 deuses, 3 deuses, não existe 2, 3 verdades, não existe 2, 3 palavras. Na graça, ou seja, nesta nova aliança, só há um evangelho. E o que você está ouvindo? Há anos, o que você vem ouvindo? Na igreja católica, na igreja evangélica, o que você está ouvindo é o evangelho verdadeiro ou é um falso evangelho, ainda que fale de Deus e ainda que use a Bíblia? Veja comigo, eu te convido a acompanhar na Bíblia MGA online e vocês aqui na igreja pela Bíblia, pelo livro chamado Bíblia. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos, capítulo meia dúzia. Romanos 6. É preciso entender em que aliança que nós estamos. Romanos capítulo meia dúzia, Romanos 6. É preciso entender, quando eu digo entender, todos os filhos de Deus,
Não são somente os que moram em Santo André, os que moram em São Paulo, os que moram no Brasil. Toda a terra, chinês, japonês, americano, australiano, inglês, francês, italiano, argentino, africano, angolano, todo ser humano na face da terra precisa entender em qual aliança nós estamos. Veja comigo Romanos capítulo meia dúzia. Quem já achou, diga amém. Romanos 6:14, um texto muito conhecido por nós aqui em Graça. Mas eu não te garanto que toda a terra conhece esse texto. Consegue me entender? Eis o motivo porque de tempo em tempo eu tenho que ler o texto. Porque é provável que você conheça, mas também é provável que milhares de incontáveis de pessoas nunca nem ouviu falar. Romanos 6:14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, o apóstolo Paulo falando. Romanos capítulo 6, já é um livro da nova aliança, do novo pacto. Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha começado uma nova aliança. A lei já não prevalecia mais. Quem está entendendo? Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque, olha como que a Bíblia é clara. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Digam comigo, apóstolo, como que se entende a Bíblia? Como está escrito. É simples assim. Como que se entende a Bíblia? Como está escrito. Consegue me entender? Mas simples assim? Simples assim. Como que se entende a Bíblia? Como está escrito. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, por quê? A Bíblia mesma responde, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, como que se entende a Bíblia? Diga, como está escrito. E o que está escrito? Primeiro, que o pecado não terá domínio sobre nós. Segundo, porque não estamos debaixo da lei. Terceiro, estamos debaixo da graça. Só quem consegue entender isso. É difícil entender? Nem um pouquinho. E eu penso, e até consigo crer, que qualquer ser humano na face da terra que ler Romanos 6,14, entende na hora. Porque não tem segredo. Não está precisando uma revelação para que você entenda. Não precisa. Veja comigo o que Deus diz claramente pela boca de Paulo. Levante um dedo, diga assim, ó. O pecado não tem domínio sobre mim. O segundo dedo, porque eu não estou debaixo da lei. O terceiro, diga, eu estou debaixo da graça. Diga, eu não estou debaixo da lei. Estou debaixo da graça. Se você não está debaixo da lei, você pode viver da lei? Se você não está debaixo da lei, você pode? Tem lógica. É a mesma coisa que você pagar uma multa que já foi paga. Você faz isso? Como você paga uma multa que já foi paga? Como você paga a conta 2, 3, 4, 5 vezes, se ela já foi paga? Então, regra número 1. Você não está debaixo da lei. Isso é um princípio. Alô, para começar uma conversa sobre Bíblia, você tem que se localizar na Bíblia. Primeiro, você não está debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Segundo, se você não está debaixo da lei, está debaixo de alguma aliança. Qual aliança? A graça. Romanos 6,14. Está claro ou não está claro? Deixa o Romanos 6 aberto. Abra Romanos 10, que eu já vou entrar no meu assunto. Não está aqui ainda, mas eu estou te trazendo ao princípio do fundamento. Ah, nossa igreja faz jejum, nossa igreja sobe no monte, nossa igreja faz muito sacrifício, nossa igreja Mas espera um pouquinho, nós não estamos debaixo da lei. E não sou eu que penso isso. É a Bíblia que está dizendo isso, em Romanos 6,14. E se eu sou uma pessoa sincera diante de Deus, eu vou crer
Está escrito em Romanos 6,14 que eu não estou debaixo da lei. Todavia, milhares incontáveis de pessoas vivem como se estivessem debaixo da lei. Sacrificando e jejuando e sobe no monte. Não sabem, ou não leram, ou não foram ensinados, ou não entenderam que não estamos debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Diga, isso é um princípio básico. Diga com voz convicta, não estamos debaixo da lei. Ponto. Está claro ou não está claro? Se não estamos debaixo da lei, você nem precisa raciocinar ou pensar na lei. Você não está debaixo da lei. Amém? Ai, mas eu vou ter que pagar essa multa, eu não sei o que vou fazer. A multa já foi paga. Vai dormir em paz, você não tem nem que pensar nisso aí. Você não tem que pensar na lei, porque você não está debaixo da lei. Está claro ou não está claro? E por que você não está debaixo da lei? Romanos 10, verso 4. Veja como que a Bíblia é clara, claríssima. Católico tem Bíblia, evangélico tem Bíblia. Por enquanto eu já li Romanos 6,14 e agora eu vou ler Romanos 10, 4. Em toda e quaisquer Bíblia na face da terra, tem Romanos 6,14 e Romanos 10, 4. Não existe uma Bíblia que não tem. Não existe alguém que vai aparecer, mas a minha Bíblia não tem, só se arrancar a página. É o único meio de não ter se arrancar a página. Porque se não arrancou a página, tem Romanos 6,14. Seja a Bíblia Ave Maria, seja a Bíblia Edições Paulina, seja a Bíblia João Ferreira de Almeida, seja Bíblia. Tem Romanos 6,14 e tem Romanos 10,4, que diz, o fim da lei é Cristo. Eu gosto de deixar as coisas muito bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes. O fim significa que é o começo. Amém, irmãos? Não, claro que não. O fim significa fim, que acabou. Não é isso? É ou não é? Em inglês, the end. Está assistindo o desenho do Tom e Jerry, do Pica-Pau, the end. Não aparece lá? Você não sabe o que significa the end? Fim. Filme nacional, fim. Bom, você está assistindo um filme faz 2 horas. Depois de 2 horas aparece uma escrita, fim. Significa o quê? Que o filme está começando? Não, que o filme o quê? Acabou. Eu sou obrigado a chegar ao cúmulo de explicar o que significa a palavra fim. Amém? Olha, eu estou chegando, hein? Eu penso que não precisaria. Mas de repente alguém não entende o que significa fim. A pessoa está lá na sala, no cinema, assistindo um filme, depois de 2 horas, e ele vê escrito fim, aí ele fala, agora que vai começar o filme, agora vai ser jóia, hein? Fim. Romanos 10, 4. O fim do quê? Eu quero ouvir. O fim do quê? Da lei. O fim da lei é Cristo. E significa o quê? Que em Cristo a lei, o quê? Acabou. Não tem mais nenhum valor. A lei não tem valor. Alô? A lei é um dinheiro velho de 1542. Nós estamos no século 21, em 2014. A lei é como um dinheiro velho de 1500. Não tem mais nenhum valor. Só quem entendeu. Fim, o fim da lei. Diga comigo, o fim da lei é Cristo. Para quê? Para justiça, ou seja, para justificar todo aquele que crê. Então, na graça, você não faz obra da lei. Na graça você crê. Por isso que diz, o justo viverá por fé. Porque o que é fé? É crer. Romanos 10, 4. A lei terminou em Cristo, ou seja, o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Você crê que você é abençoado. Você crê que você é salvo. Você crê que Deus habita em você. Você crê que você está liberto. Na graça se vive assim. Por fé. Crendo. Vou entrar no meu assunto, hein? Diga comigo. O pecado não tem domínio sobre nós.
Porque não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Se alguém pensar que eu estou inventando, digam todos, Romanos 6,14. Digam, o fim da lei é Cristo. Está claro ou não está claro? Hebreus capítulo 7, o terceiro texto que eu vou ler. Eu não entrei no meu assunto ainda, hein? Hebreus 7, o tema de hoje, na graça há um só evangelho, há um só. Não adianta a pessoa falar, olha, agora eu estou ouvindo o evangelho e eu estou levando essa rosa para casa, porque o bispo disse que quando a rosa murchar, vai tirar todo o mal da minha casa. Então tem que colocar uma rosa do tamanho do mundo no mundo, para tirar o mal do mundo. Não coloca a rosa só na casa, coloca a rosa no mundo. Vamos ser mais inteligentes. Você não percebe que isso é um chaveco? Você que lê a Bíblia, você não percebe que nunca ninguém na Bíblia levou rosa para casa? Nem levou, nem trouxe, nem nada. Agora, alguém dirá, agora eu estou ouvindo o evangelho, hein? Eu fui na igreja lá e o bispo mandou eu pegar e varrer toda a sujeira da minha casa, colocar num saco e trazer para a igreja. Isso aí é evangelho? Ou é um trabalho de gari? Aí um dia eu passei em frente a uma igreja ali embaixo, tinha no mínimo umas 25, 30 pessoas. Calça preta, camisa branca, né? Todo mundo de vassoura. Eu pensei, será que eles estão cantando e dançando a música do molejo? Umas 30 pessoas de noite, 11h30 da noite, eu passei de carro e todo mundo, eu pensei, deve estar cantando, diga aonde você vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Varrendo na rua, 10h30, 11h da noite, obreiros, fazendo o que varrendo na rua? Não, estamos tirando o mal da cidade, estamos tirando o mal desse bairro. E o que Jesus fez na cruz? Você acha que Jesus ficou varrendo Jerusalém? Não, ele morreu na cruz, ele deu sangue por nós. Só há um evangelho, vê lá o que você está ouvindo, hein? Na graça há, do verbo haver, existir. Na graça só existe um evangelho. Posso ouvir um amém? Amém. Na graça, alô, nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Então você vai entender por que eu li Romanos 6,14. Por causa do tema da mensagem. Diga comigo, na graça há um só evangelho. Então, para provar que estamos na graça, eu li Romanos 6,14, que diz que estamos debaixo da graça. Para provar que não estamos debaixo da lei, eu li Romanos 10,4, que diz que a lei terminou em Cristo, o fim da lei acabou. Então, o evangelho da graça não manda ninguém varrer a casa, não manda ninguém varrer a rua. O evangelho diz outra coisa. Alô, eu vou ler aqui alguns textos. Hebreus 7, verso 12. Veja comigo. Diga comigo, na graça há um só evangelho. Hebreus 7, 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Hebreus 7, 12. Pois mudando-se o sacerdócio, o que significa mudar o sacerdócio? Não é mais Moisés, agora é Cristo. Moisés era um sacerdote na lei. Cristo é o nosso sumo sacerdote na graça. Então Paulo está dizendo, Hebreus 7,12, mudando-se o sacerdócio, forçosamente, obrigatoriamente, necessariamente se faz mudança de lei. Se você muda do Brasil para a Inglaterra, vai mudar a lei. É ou não é verdade? Você mudou de país. Se você sai do Brasil e muda para o Japão, necessariamente vai mudar a lei. É outro presidente, é outro governador, é outro prefeito. Vai mudar a lei. É isso que Paulo está falando. Se a lei terminou em Cristo e agora é a graça, então mudou o jeito de viver. Se antes era pelas obras, agora é pela fé.
Quem está entendendo? Se antes era pelo sacrifício, sobe no monte e oferece e mata um carneiro e derrama o sangue, e mata uma ovelha e derrama o sangue, agora não é mais assim. Essa ovelha, esse carneiro foi Jesus, que derramou o sangue de uma vez por todas para sempre. Se não estamos debaixo da lei, você não tem que derramar sangue de ninguém. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? É isso que ele está falando. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Bom, então é preciso aceitar, diga comigo, aceitar. Se você sai do Brasil e vai para o Japão, você tem que aceitar as leis do Japão. Amém? Você tem que aceitar as leis do Japão. Você sai do Brasil, vai para a Inglaterra, você é obrigado a aceitar as leis da Inglaterra. Você mudou para lá? Mudou de lei. Então, você precisa aceitar esse novo pacto, essa nova aliança que Deus fez. Não é mais por obras, é pela fé. Como assim? Crendo no que Jesus fez. Ah, pastor, antes, quando eu estava na igreja pentecostal, eu cria no que eu tinha feito. Uma vez eu fiquei 3 meses em jejum, e eu subi no monte por 2 vezes, e eu fiquei sem comer, e eu não sei o que, e eu não sei o que lá. Na lei, na graça, é Jesus. Jesus morreu para me salvar, e eu estou salvo pela graça. Jesus morreu para me libertar, e eu estou liberto. Jesus morreu para me justificar, e eu estou justificado. Ou seja, mudou a lei. A glória não é para você que faz ou fez. A glória é para Jesus, que fez por nós de uma vez por todas. Amém. Mudou a lei. Por isso que Paulo disse, ninguém se glorie diante do Senhor. Não adianta mais você se gloriar, hein? Vocês que vieram de uma igreja da lei, vocês lembram como que era? Vira e mexe, você encontrava alguém lá. Esse joelho aqui, hein? Muita oração. Trouxe meu marido para a igreja. Foi esse joelho. Ué, foi o seu joelho que morreu na cruz? Não entendi ainda. Como que é o negócio aí? Esses joelhos aqui. Você quer pôr uma coroa no seu joelho? Um troféu para ele? Toda a glória é para Jesus. Ponto final. Mudou a lei. Hebreus capítulo 8. Veja aí. Hebreus 8. Versículo 6. Hebreus 8, meia dúzia. Hebreus 8, 6. Mas agora não é hoje domingo. Agora é nessa nova aliança. Nesse novo pacto. Na graça. Amém, abençoados? Então, quando Paulo disse em Hebreus 8,6, mas agora, ele quis dizer mais na graça. Mas agora, alcançou ele quem? Jesus Cristo. Alcançou ele ministério tanto mais excelente no oculto do que de Moisés. É isso que ele está falando, que é uma comparação. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança no oculto do que a lei. Está claro ou não está claro? Só teve 2 alianças a Bíblia, a lei e a graça. Hebreus 8,6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmado em melhores promessas. Diga assim, vamos exercitar o que temos entendido. Diga assim, não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Diga Romanos 6,14. Porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4. E agora, na graça, Jesus alcançou ministério mais excelente. Ele é mediador de superior aliança, que está firmado em melhores promessas. Você vai ler a lei fala que o diabo seria aniquilado. Você vai ler Isaías, você vai ler Ezequiel,
Tudo promessa. Ezequiel 28, e o diabo não mais existirás. Promessa. Na graça não. Na graça não diz que ele não mais existirás. Hebreus 2,14, vamos ver. Hebreus 2,14, olha o que a graça diz. Veja como que são melhores promessas. Hebreus 2,14, portanto, visto que... Você que está me assistindo agora, você que vira e mexe, você tem problemas com o diabo. Você que tem problemas com o diabo, vou te dar uma boa notícia agora. E nunca mais você vai ter problema com o diabo. Você vai ler Hebreus 2,14 e vai entender. Olha como que é simples. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos de quem? Filhos de Deus. Amém, abençoado? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus, participou das mesmas coisas, para que pela morte... Deus não se revestiu em carne e se chamou Jesus? Não é isso? E Jesus não morreu na cruz? Olha como que é simples, Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Veja como a Bíblia é clara em dizer que o diabo não será aniquilado. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. E quando é que Jesus morreu? Foi hoje de manhã? Faz uma semana? Um mês? Nossa, o negócio está feio mesmo, hein? Faz mais de 2000 anos que Jesus morreu e até hoje você não entendeu que o diabo foi aniquilado. Você está achando que o diabo está lá, o diabo está ali, o diabo está acolá. Veja como que não é racional crer no diabo. Vou falar de novo. Veja como não é inteligente, não é racional crer no diabo. Veja só. O único onipresente é Deus. Onipresença, onipresente, único, presença, o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus. Deus é onipresente. Veja como que não é racional crer no diabo. Os crentes evangélicos creem no diabo. E isso não é racional, não é inteligente. Por quê? Uma igreja evangélica lá no Mato Grosso, estão lá expulsando o diabo no Mato Grosso. Ao mesmo tempo estão expulsando o diabo também aqui em Santo André. No mesmo dia de culto, estão expulsando o diabo lá no Ceará. No mesmo momento, estão expulsando o diabo na Austrália, o outro lá nos Estados Unidos, o outro em Alagoas, o outro em Sergipe. Estão expulsando o diabo na Inglaterra. Espera um pouquinho. Mas o diabo não é onipresente. O único onipresente é Deus. Estão expulsando o quê? Nada. Estão vivendo de um falso evangelho, de um falso entendimento que eles receberam. Pois todas as Bíblias diz que quando Jesus morreu na cruz, pela sua morte ele aniquilou o diabo. Ponto final, acabou, glória a Deus, amém. Deus é o Criador? Sim. É o Criador? Sim. O diabo é Criador? Não. Deus é onipresente? Sim. O diabo é onipresente? Então como é que os crentes estão expulsos o diabo aqui, expulso o diabo ali, o diabo está ali, o diabo está aqui, olha o diabo de manhã e de tarde ele está aqui, está naquela igreja, está na outra, ele também está ali. O diabo está em tudo quanto é lugar? Só quem já entendeu o que estou falando. Estou te mostrando que eles estão vivendo de um falso evangelho. Quem é que está entendendo? Imagina 10 igrejas da mesma denominação. Vamos dar um exemplo. A igreja do sal, que tem uma pombinha branca, sabe a igreja do sal? Tudo bem. Imagina aí, eles têm uma reunião, vou falar um horário qualquer, 7 horas da noite. Vamos pegar só 10, são muito mais. 10 igrejas, 7 horas da noite. Sexta-feira de oração forte para expulsar o diabo. Tudo bem. Uma igreja em Santo André, outra igreja em São Paulo, outra igreja na Bahia, outra igreja no Pernambuco, outra igreja no Ceará, e são 10, por exemplo. Como é que o diabo está em todas, se ele não é e nunca foi onipresente? Só quem está entendendo.
Digam comigo, o que é isso? São pessoas que não param para pensar, e muito menos para ler a Bíblia. Por isso que são facilmente enganados. Tem alguém aqui que está entendendo? Para você aplaudir. Deus é o único onipresente, ou seja, o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma pessoa orando no Japão, Deus se manifesta. Uma pessoa no mesmo horário orando nos Estados Unidos, Deus se manifesta. Uma pessoa orando no Brasil ao mesmo tempo, Deus se manifesta. Porque Deus é o único onipresente. Fora disso, não existe outro. Deus é o único onipresente. Eu penso que isso é fácil entender, né? Dá um sinal quem entendeu. Hebreus 8, versículo 7. Estou entrando na parte final já. Provavelmente as pessoas que vivem debaixo da lei, ou vocês que viveram debaixo da lei, nunca tinham pensado nisso, né? Provavelmente você nunca pensou nisso. Sai, diabo! Sai, Satanás! Que hora que é agora? 12:30. O pastor está lá no Japão fazendo a mesma coisa. Então tem um diabo aqui e um diabo lá. Estão entendendo o que estou falando? Vocês estão percebendo como que as pessoas estão sendo enganadas por um falso evangelho? Um evangelho de heresias. Um evangelho de heresias. Que? Como é que o diabo está aqui, está lá, se ele nunca foi e nem é onipresente, além de ter sido aniquilado pela morte de Jesus? Talvez você nunca tinha pensado nisso. Hebreus 8, verso 7. Pois se aquela primeira aliança, digam comigo, a lei. Olha, vê se você entende o que Paulo está falando. Ó. Hebreus 8, 7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ele já quis dizer que aquela aliança tinha defeitos. Ele já quis dizer isso. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca teria sido buscado lugar para a segunda. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Qual que era a primeira aliança? A lei. E a segunda? A graça. O que Paulo está dizendo? Que a graça só foi estabelecida por Deus porque a primeira aliança, que era a lei, tinha defeitos. Era imperfeita. Por exemplo, Deus está mandando esse exemplo. Na lei, o homem era um pecador. Por quê? Porque na lei, o Espírito Santo não habitava em nenhuma pessoa. Por causa do pecado. O pecado, ele era perdoado, mas não retirado. Por isso que tinha que fazer vários sacrifícios. Pequei! Então mata aqui um carneiro, derrama o sangue. Ah, obrigado, Senhor, que perdoa meus pecados. Mas um homem era um pecador na lei, aí passava 1 minuto, 1 hora, 2. A igreja católica é assim. Padre, eu pequei. Oh, vai lá, reza 20 Ave Maria. Passa uma semana, padre, eu pequei. Vai lá. E fica vivendo ainda assim, ó. Fica vivendo de penitência, vivendo da lei. Quem está entendendo? Quando não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então na lei o Espírito Santo não habitava nas pessoas, por causa do pecado. Por isso mesmo que Jesus morreu na cruz, para tirar o pecado. Aí Deus poderia habitar nas pessoas. Deus habitando nas pessoas, não haveria mais pecado. Um dos defeitos da lei era não tirar o pecado do Filho de Deus. Perdoava o pecado. Mas, como tinha defeito, perdoava agora, daqui a pouco pecava de novo. Perdoava agora, daqui 1 ano pecava de novo. Aí tinha que ficar fazendo. E as igrejas da lei que estão fazendo Santa Ceia, você que está em pecado não pode tomar, hein? É semelhante à igreja católica, que ainda crê no pecado. Aí, no dia da Santa Ceia, curva a sua cabeça e Senhor, perdoa meus pecados. Já perdoou quando morreu na cruz, uma pessoa não entendeu ainda. E ele está lá, Senhor, perdoa meus pecados, amém.
Agora você pode participar. Aí ele pega do suco de uva, que não tem efeito espiritual nenhum, pega um pedacinho de pão, pão puma, pão sem boys, que não tem efeito nenhum, mas foi orado. Mais que orado num pedaço de pão, é você que foi consagrado pelo sangue de Jesus. O pão tem mais valor que o sangue de Jesus. Você sabe o que diz Mateus 26? Diga, Mateus 26. Sabe o que diz lá? A última ceia. Nós estamos no século 21, irmão. Estamos no século 20. Eu sou obrigado a falar. Eu sou obrigado a usar um pouquinho da minha inteligência. Nós estamos no século 21. Há mais de 2000 anos atrás estava escrito que era a última. E estão fazendo ainda. Não tem coisa errada? Por favor, só quem está entendendo. Não tem coisa errada? Tem ou não tem? Por isso que o tema da mensagem, ó, na graça só há um evangelho. O que você está ouvindo? Que você é um pecador? Você está ouvindo que você é um pecador. Aí você ora, pronto, agora você não é mais pecador. Mas daqui meia hora você volta a ser pecador. Quer dizer, nisso fica pecado, no pecado, pecado, no pecado, pecado. Você não tem um Jesus que tira o pecado de uma vez por todas? Você que está indo nessas igrejas que tem que expulsar o diabo. Sai, diabo! Sai! Sai, diabo, para nunca mais voltar. Aí na outra semana você tem que fazer de novo. Então ele voltou. Você não tem um Jesus que resolve isso de uma vez por todas? Nós temos. Na graça, quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou o diabo para sempre. Pessoas inteligentes entendem o que eu estou falando. Vamos ler agora, para terminar, Efésios capítulo 4. E eu vou encerrar a ministração. Que tem por tema, digam comigo, na graça há um só evangelho. Agora você que me assiste na internet, precisa ver o que você está ouvindo, né? Você está tomando um cálice de suco e comendo um pedacinho de pão. E depois que você bebe e come, passa meia hora, a sua consciência te acusa, dizendo que você é um pecador ainda, mesmo tendo tomado e comido. Então não está resolvendo. Você se batizou nas águas. Ai, quando eu me batizar, a pessoa cria um castelo de ilusão. Você que batizou, você sabe o que é. Aí, quando eu batizar, então, quando eu batizar, eu vou batizar. Aí, hoje é o dia, hein? Eu vou batizar, é hoje. Aí, eu batizei. Quando é amanhã, passou um dia, está ele lá, continuando a pensar que ele é um pecador. Um dia antes, ele era um pecador seco. Um dia depois, um pecador que se molhou. Mas está continuando a ser um pecador, então não está ajudando em nada. Por quê? Porque estão vivendo da lei. Hebreus 7 diz que a lei tinha defeitos. Não pode aperfeiçoar. Quando você recebe a graça, digam bem forte, e o que é receber a graça? É receber que Jesus, o sacrifício dele, sim, te limpou dos pecados, te aperfeiçoou, te salvou, te libertou. Receber a graça é você receber em sua vida o que Jesus já fez por você. Se você não recebe isso, e você fica comendo para você ser santificado, então você bebe para que você seja, e então você se batiza para que você, enquanto você viver assim, não vai mudar nada da sua vida. Receber a graça é receber o que Jesus fez por você na cruz. Ele morreu para te salvar, você está salvo. Ele morreu para te perdoar, você está perdoado. Ele morreu para te libertar, você está liberto. Quem crê nisso? É a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. O que você pensa que é a graça? Tem uma igreja aí na televisão, Igreja da Graça, leva uma rosa, leva um pedaço de pau, leva uma chavinha da vitória.
E então eles oram assim, vamos orar. Ó Deus, nessa noite, diabo, eu te ordeno, saia. Mas você não estava falando com Deus? Agora mesmo está falando com Deus, já mudou sem falar nada. Você nunca percebeu isso? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite nós oramos, diabo, saia dessa pessoa agora, diabo. E o interessante é que esse diabo nunca sai, porque ele está sempre voltando. A graça resolve isso de uma vez por todas. É só você crer que a morte de Jesus foi eficaz, foi suficiente para aniquilar o diabo, para aniquilar o pecado, para te salvar, para te libertar e te justificar diante de Deus para sempre. A graça te fez perfeito diante de Deus. Ai, pastor, aí vem a criancinha na fé. Você sabe que está cheio de crianças na fé. Ah, pastor, mas Jesus se batizou. Não diga, sério mesmo? São pessoas que não entenderam ainda que Jesus era judeu e que ele vivia debaixo da lei. Não entenderam isso ainda. A pessoa pensa, mas Jesus se batizou, eu tenho que batizar também. Jesus subiu no monte, eu tenho que subir também. Jesus jejuou, eu tenho que jejuar também. E eu te digo, Jesus morreu na cruz, você tem que morrer na cruz também. Oh, isso não, pastor, isso não. Deixa de ser fariseu. Jesus não foi um exemplo para você seguir. Ele foi o nosso substituto. Ele foi no nosso lugar. Ele fez por nós, no nosso lugar. Para terminar, Efésios 4. Quem já achou Efésios 4? Efésios 4, versículo 4. Só existe um evangelho, hein? Vê lá o que você está ouvindo, hein? Levando rosa, fronha dos sonhos, tijolinho, espadinha, pedrinha. Vê lá o que você está ouvindo. Só existe um evangelho. Leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia. Vê se tinha alguém levando fronha dos sonhos, papelzinho, espadinha. Leia a Bíblia e veja. Para terminar, Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Coloque o seu dedo no versículo 5 para terminar a reunião. Efésios 4, 5. Um só Senhor. It's only one Lord. Um só Senhor. Você quer em português ou quer em inglês? Eu tenho a Bíblia em inglês em casa. The Holy Bible. Ela diz assim, ó, it's only one Lord. Há um só Senhor. Em inglês eu entendo que it's only one. Há um só. Em português, há um só. Qual que você quer que eu entenda? As duas é a mesma coisa. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ah, então eu estou em paz, porque semana passada eu acabei de me batizar. Não, mas não é desse que eu estou falando não, abençoado. Não é desse que Paulo está falando. Quando Paulo disse há um só batismo, ele está falando de Romanos 6, verso 3. Romanos 6, 3. Não sabeis vós que fostes batizados em Cristo. Quando Jesus morreu, você foi batizado. Você não sabe o que é batismo? Batismo. A palavra batismo significa morte e ressurreição. A palavra batismo significa morte e ressurreição. Só que você já foi batizado. Romanos 6,3. Ou seja, quando Jesus morreu, sua carne morreu diante de Deus. E quando Jesus ressuscitou, seu espírito ressuscitou diante de Deus. Por isso que Paulo diz que quem agora está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,7.
Quem está entendendo? Para terminar, diga, a palavra batismo. Alô, alguém aqui já viu um batismo? Ou você já lembra do batismo? Eles não pegam uma pessoa e não mergulha, não faz assim? Quando mergulha significa que está morrendo, não é isso? E quando traz de volta significa que ressuscitou. Só que isso já aconteceu. Já está consumado. Por isso que Paulo diz que há um só batismo. Se você vai querer imitar o João Batista, já não é um só, já são dois. Ou seja, o verdadeiro batismo em Cristo e mais o de João Batista. Aí você já vai fora da Bíblia. Olha aqui a Bíblia, ó, Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se você faz mais um, já são dois. E aí você está fora da Bíblia. Você está indo contra a Bíblia, você está indo contra Deus. E é o que o sistema evangélico está fazendo há séculos. Por causa de dinheiro e poder. Mas eu não faço parte do sistema evangélico. Eu faço parte do reino de Deus, dos profetas e apóstolos consagrados e ungidos por Deus no poder do Espírito Santo. Amém? É desses que eu faço parte. Você entendeu? Apóstolo, desculpa, mas eu não entendi ainda perfeitamente. Vem mais vezes na igreja. Vem outras vezes que eu vou te explicando, vou te dar um CD para você ouvir, você vai acompanhando na Bíblia. Eu entendo que ninguém nasce grande. De repente você não entende a minha linguagem, porque aqui já são 17 anos em graça. E de repente você não está nem sabendo de nada. É verdade. Eu estou aqui para te explicar. De grátis, eu vou te explicar. Eu vou te explicar até você entender. 1, 2, 5, 1 milhão, eu vou te explicar. Eu sou pastor. Eu sou apóstolo, Deus me ungiu para te explicar. Não vou te condenar se você não entender como eu ainda. Eu vou te explicar. Olha, irmão, vou te mostrar aqui na Bíblia. Você marca no caderno os versículos, o texto. Eu vou te explicar. A minha obrigação é essa. E faço com prazer e orgulho e com alegria. O último texto. Efésios 4, 5 e 6. Efésios 4, 5. Diga comigo. Um só Senhor. Uma só fé. 5 batismos. Tem uma pessoa aqui na igreja que já batizou 16 vezes. É mole. Batizar 16 vezes. Aí eu perguntei para ela, mas o que eles falavam? Não, para garantir a salvação, porque vai que aquele não valeu. Você acredita que o bispo falou isso para ela? O bispo falou, olha, vamos batizar mais uma vez, porque vai que aquele não... Vai que não valeu, então vamos garantir, né? Vamos garantir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba, a mulher está até enrugada já. Tanto... Tá parecendo uma uva passa, meu. De tanto batizar. Quanta falta de entendimento. Quem está entendendo? Vocês acham que o apóstolo Paulo vivia batendo as pessoas assim 16 vezes? Para terminar, diga comigo. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Coloca o dedo no verso 6. Diga, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos. Por todos. E em todos. Olha o verso 7, ó. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Diga esse texto, digam. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quando Paulo disse a graça foi dada a cada um de nós, ele quis dizer o entendimento, a revelação foi dado a cada um de nós. Por isso que eu disse, se você não entendeu ainda, venha mais vezes, continue assistindo, continue ouvindo, e o Espírito Santo que já habita em você vai te dar o perfeito entendimento. Porque se Deus quisesse que você vivesse da lei, você teria nascido no tempo de Moisés. Se você nasceu depois da morte de Jesus, é porque Ele quer que você viva debaixo da graça. Apóstolo Marcos Gomes, graça
e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.